Hoje vamos falar um pouco sobre o jejum de 3 dias, que muitas pessoas fazem, principalmente quem está no início, e tem várias formas de fazer. E para que serve, por que fazer, né? O jejum de 3 dias é, primeiro, quando o céu ouve o silêncio da terra. Sim, o jejum de 3 dias é um dos atos espirituais mais profundos, sérios e transformadores que um filho de Deus pode realizar. Esse jejum é mencionado várias vezes na Bíblia e geralmente é jejum de 3 dias. Ele mexe não apenas com o seu corpo, mas ele agita o mundo espiritual. Quando você decide separar 3 dias para consagração, renúncia, oração e entrega total, você está rompendo com a velocidade da vida natural e entrando em uma dimensão onde a voz de Deus se torna mais clara e a influência das trevas começa a perder o espaço. O jejum de 3 dias é o tipo de sacrifício que Deus honra, que os céus reconhecem e que o inferno teme. Ao longo da Bíblia, movimentos decisivos de Deus aconteceram dentro desses ciclos espirituais de jejuns de 3 dias. Livramentos, cura, ressurreição, mudança de decretos e restauração completa. Esse jejum é a convocação divina. Ele diz ao céu: eu estou pronto para o que o Senhor quer fazer. E diz ao inferno: eu não sou mais controlado pela minha carne. Quando você jejua 3 dias, a sua alma se prostra, seu espírito se ergue e a sua fé entra em um nível que desafia o impossível. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. Esse jejum é uma santificação que antecede milagres. Número 2, as primeiras 24 horas, né, de 0 a 24 horas, é uma guerra na carne e na mente. Geralmente é você ficar mais tentado ao hábito de se alimentar. O primeiro dia de jejum não se passa no estômago, se passa na mente. A carne grita, a fome aperta, o corpo protesta, mas espiritualmente, o primeiro dia tem um propósito: quebrar o domínio da carne. Aqui acontece o primeiro movimento espiritual, o desentupimento da alma. A alma é ruidosa, cheia de preocupações, medos, lembranças, inseguranças e vozes internas. Nas primeiras 24 horas, Deus começa a calar o túmulo emocional para dar espaço ao espírito. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. É exatamente isso que ocorre. A carne mostra a sua fraqueza, mas o espírito começa a ser desperto. No mundo espiritual, esses primeiros dias marca a quebra de distrações, a exposição de áreas feridas e também o início da purificação interior. É por isso que muitos experienciam conflitos inesperados, irritações, discussões, ataques mentais e lembranças desagradáveis. Não é coincidência, é guerra. O inimigo tenta fazer você desistir antes que seu espírito desperte. Mas quando você insiste, o céu se inclina. No plano espiritual, anjos são enviados para fortalecer o seu espírito, proteger a sua mente e iniciar o processo de libertação interior. Esse primeiro dia é o dia da resistência e todo o avanço espiritual começa na resistência. Agora, o segundo dia. O segundo dia é das 24 às 48 horas. O espírito começa a falar. Até agora a carne gritou, a carne falou, mostrou que precisa ser tratado. Agora o espírito começa a falar. À medida que você avança o segundo dia, algo sobrenatural acontece. O barulho interior começa a silenciar e o que antes parecia confuso se torna claro.
O espírito começa a falar com mais força, enquanto a carne entra em submissão. Neste período, muitos filhos de Deus começam a ter sonhos reveladores, pressentimentos espirituais, discernimentos aguçados e uma percepção mais profunda da presença de Deus. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. Quando a carne enfraquece, a espiritualidade floresce. No mundo espiritual, o período de 24 a 48 horas é marcado pelo início da derrubada das fortalezas. Setas antigas começam a perder poder. Prisões emocionais começam a abrir portas. E amarras familiares começam a se quebrar. O jejum traz a luz. E onde há luz, as trevas não vão permanecer. Por isso, esse período é marcado por sensibilidade espiritual intensa. Deus começa a trazer à tona as coisas escondidas, direções que antes você não via e respostas que estavam encobertas por dúvidas e distrações. É um período de revelação e alinhamentos espirituais. Agora o período de 48 a 72 horas, o ponto mais profundo do jejum. As últimas 24 horas são as mais intensas e transformadoras. Você já não depende mais da força física, já está sustentado pelo Espírito Santo. A carne está rendida, o espírito está desperto e Deus encontra espaço total para agir. Esse é o período em que as maldições antigas se rompem, traumas adormecidos são curados e amarras emocionais são quebradas. Cadeias espirituais também são destruídas, porque o Senhor é quem te sustém. Salmo 3:5. Você começa a sentir uma paz que não vem da natureza humana, um descanso que não vem do corpo, uma força que claramente vem do alto. No mundo espiritual, essa etapa é marcada por intervenção direta de Deus. Portas que estavam fechadas começam a se abrir, decretos inimigos são anulados, influências malignas são expulsas, impedimentos começam a cair. Este é o momento em que Deus começa a reposicionar você. Muitos são tomados por uma convicção profunda, um renovo espiritual e uma atmosfera de santidade que permanece mesmo até o fim do jejum. É aqui que o milagre começa a ser destravado. E vamos falar mais algumas coisas. Jejum é uma guerra espiritual, confronto invisível. Sim, o jejum não é apenas uma consagração a Deus, é um confronto. O jejum expõe o inimigo, ele desmascara os ataques e ele revela áreas de vulnerabilidade e expõe brechas que enfraquecem estratégias malignas que vinham atuando há muito tempo. O próprio Jesus disse: essa casta não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17:21. Existem batalhas que não são vencidas apenas com orações. Existem castas de demônios que resistem a campanhas, vigílias, clamores, mas não resistem ao jejum, porque o jejum tira o combustível do inimigo, a carne. Onde a carne perde a força, o espírito ganha a autoridade. Durante um jejum de 3 dias, Deus revela o que estava escondido, o que estava oculto. E ele expõe vínculos espirituais malignos. Ele corta alianças escondidas e destrói influências do pecado e arranca as fortalezas emocionais que impediam o avanço. Jejuar é entrar no campo de batalha vestido com autoridade espiritual.
E o que significa 3 dias na Bíblia? 3 dias, o tempo da virada. Deus sempre fez movimentos decisivos dentro de 3 dias. Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe. No terceiro dia, Deus falou e o peixe o vomitou. Esther jejuou 3 dias com seu povo. No terceiro dia, ela entrou na presença do rei e o decreto foi revertido. Jesus esteve 3 dias no túmulo. No terceiro dia, ele ressuscitou. E Oséias declara: depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Oséias 6:2. 3 dias representam ressurreição, recomeço, renovação, reversão total. Quando você jejua 3 dias, você está entrando neste ciclo profético de virada. E é nesse período que Deus transforma luto em vitória, caos em ordem, confusão em clareza e morte em vida. Um jejum de 3 dias é espiritual, é profético ao mesmo tempo. Outra coisa, o jejum de 3 dias na restauração do casamento. Como pode funcionar? Para quem luta pela restauração de casamento, o jejum de 3 dias é especialmente poderoso. Ele afeta áreas onde ninguém pode tocar: a alma e o espírito e a esfera emocional do cônjuge pródigo. Durante um jejum, Deus quebra enganos da mente do cônjuge, enfraquece influências malignas e desfaz encantamentos emocionais, corta vínculos de alma e com a amante e expõe mentiras que sustentavam o adultério, remove a cegueira espiritual e traz inquietação no coração do pródigo. Fortalece a sua autoridade espiritual também e prepara o caminho para a restauração. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Então ele estava cego e com esse jejum a cegueira é aberta. Mas o jejum revela, e remove as vendas, desfaz as ilusões e quebra influências manipuladoras. Começa a despertar a consciência de arrependimento e saudades. O jejum não é manipulação, é intercessão. Não muda o livre-arbítrio do cônjuge, mas remove as trevas que o impediam de enxergar a verdade. Ele coloca tudo no alinhamento espiritual original de Deus: família, aliança, restauração. Muitos testemunhos de restauração profunda foram destravados após jejuns de 3 dias. Porque restaurar casamento não é uma batalha emocional, é uma batalha espiritual. E agora, o que o inimigo faz durante o jejum? Quanto mais profundo o jejum, mais intensos os ataques. O inimigo tenta gerar conflitos inesperados, provocar irritações, despertar lembranças ruins, trazer confusões e aumentar o seu cansaço, levantar fofocas, criar mal-entendidos e trazer tentações repentinas, colocar pessoas para te tentar a desviar. Por que ele faz isso? Porque um cristão em jejum é um cristão perigoso. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você ameaça o inferno. Todo ataque durante o jejum é confirmação de que o mundo espiritual está reagindo ao seu movimento. E a resistência do inimigo é um sinal claro de que cadeias estão sendo rompidas. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, João 10:10. Mas durante o jejum, ele perde o território, perde a força, perde a influência e perde o domínio. E agora, o que Deus te entrega após os 3 dias? Depois de 3 dias de consagração, Deus derrama sobre você sensibilidade espiritual, clareza mental, paz profunda, discernimento aguçado,
direções específicas e força emocional, cura interior, autoridade espiritual, renovo da sua fé, libertação de padrões emocionais, respostas que você estava há anos esperando e recomeços, estratégias espirituais de ousadia, de coragem e de convicção. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Deus destrava áreas que estavam travadas: casamentos, família, vida emocional, ministério, autoestima, projetos, decisões. É comum, após um jejum de 3 dias, portas começarem a se abrir, o clima espiritual da casa mudar e o ambiente emocional se alinhar. O cônjuge começa a dar sinais e um movimento de Deus tomar forma. O jejum afina a sua audição espiritual para ouvir o que antes você não conseguia ouvir. E essa nova sensibilidade te dá passos seguros no propósito. Conclusão dos 3 dias que mudam destinos. Um jejum de 3 dias não é uma prática, é um divisor de águas. Ele faz o céu se mover e o inferno recuar. Ele muda atmosferas, limpa caminhos, purifica emoções e reposiciona o coração. Quem jejua 3 dias nunca volta igual. Há uma autoridade nova, uma força nova, uma paz nova e um entendimento novo. Deus trabalha profundamente, silenciosamente e poderosamente neste ciclo espiritual. E quando Deus trabalha no mundo espiritual, o mundo natural é obrigado a responder. Casamentos se restauram, lares mudam, corações são quebrantados, decisões se alteram e ciclos se fecham. O jejum de 3 dias é a chave, é a batalha e é o milagre. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Se você consagra 3 dias, Deus consagra o seu destino. Se você separa 3 dias para Ele, Ele separa milagres para você. E se você se rende, Ele te levanta. Então, esse é um bom motivo para você jejuar pelo menos 3 dias. Então, que a paz de Deus esteja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém.